Salve aventureira, salve aventureiro, bom dia. Hoje eu vou fazer uma resenha sobre esse jogo incrível, Caves and Hexes. Um jogo que se propõe como uma abordagem holística para jogos de fantasia medieval inspirada pela primeira geração do movimento OSR. Por que pela primeira geração? Porque ele trata-se de um retroclone do D&D BX. Então ele foi estruturado em cima do chassi D&D BX. É mais um jogo nesse chassi. E se você perguntar por que D&D BX, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo um outro vídeo que eu fiz logo no começo da série, né, D&D OSR, que tem a minha visão de por que tanto jogo legal estrutura-se sobre o D&D BX, né? Eu vou deixar esse vídeo aqui. E esse jogo, Caves and Hexes, ele tem a autoria do Carlinhos Malvadeza, o Francisco, o João Bularmac, o Rafael Balbi, o grande Balbi, e o outro Rafael Massuia. E qual que é a sacada, né, desse jogo? Eles trazem, primeiro ele remete, né, eles agradecem a toda a estrutura original do D&D, né, aos designers originais que lançaram os primeiros sistemas, o Gygax, o Arneson, o Holmes, o Moldville, o Cook, o Mentzer e todos esses designers iniciais. Eles agradecem também o Daniel Proctor e o Gavin Norman, que trazem retroclones, né, reinterpretam os jogos originais, o BX. Agradece a comunidade, o jogo é estruturado sobre o Primer, então tem que ter ali o agradecimento ao Fint, né? Eu vou falar um pouquinho sobre isso. Inclusive a SRD do Oza, que foi traduzida para o português e ajudou, né? Tem muitas referências nessa SRD, então eles também agradecem eles. E ao grande Diogo Nogueira, que abriu o caminho com o seu blog para a cena OSR brasileira. Então essa é a série de agradecimentos que eles trazem. Mas qual que é o diferencial, né? Qual que é a sacada? Eu vou chamar aqui nesse vídeo isso de refinamentos e novidades, porque eu estou mestrando o playtest do Caves and Hexes, eu já estava jogando D&D BX, e aí já usando materiais do Oz e do Labyrinth Lord, agora eu estou usando o Caves and Hexes, passamos para ele, e a galera gostou muito, a gente está já usando essa estrutura, né, dentro do chassi BX. E aí esse jogo ele traz, então, dentro do chassi BX, ele traz algumas expansões, vamos dizer assim, de classe, que pertencem ao AD&D. Elas não fazem parte da estrutura original, como o Druida, como o Ranger, né, o Guardião, né, já na tradução, e como, por exemplo, o Paladino. Então eles trazem mais opções do que o chassi básico do BX, né? Então já trazem essas novidades do AD&D refinadas, trazendo para o Caves and Hexes. Quais são alguns refinamentos que eu achei incrível? Uma delas é uma reestruturação completa do ladrão. Se a gente pegar, isso aqui é do meu livro, né, que eu coloquei aqui a foto, as habilidades do ladrão, elas são baseadas em porcentagem, tá vendo ali? O ladrão, então, ele tem uma série de habilidades, esconder na sombra, bater carteira, mover silencioso, achar armadilhas, tudo baseado em porcentagem. É assim que funciona a estrutura do BX. Mas o grande Rafael Balbi, ele tem um conceito que ele fala que o ladrão era uma gambiarra. Olha lá, o ladrão era uma gambiarra. Por quê? Porque primeiro que essas porcentagens elas são muito malucas, né? E segundo que ela, querendo ou não, ela impulsiona o jogador a querer ativar o jogo de forma mecânica. Eu quero escalar e ele vai jogar a porcentagem. Então isso acaba sendo um ruído quando você quer remeter ao primer, né? Quando você quer buscar solução narrativa. Então, para resolver narrativamente, a gente costuma usar essas habilidades como se ela fosse um poder. Primeiro você tenta resolver narrativamente e se não resolver, você testa o poder, né? A habilidade. Mas aí eles reinterpretam toda essa classe nessa tabela, né, que eu achei muito legal, onde eles têm na tabela uma reorganização na estrutura dos pontos de experiência, né? O dado de vida melhora, porque era um D4, vai a um D6. E eles trazem nessa tabela, por exemplo, uma habilidade chamada... Tudo fica filtrado no que é chamado de ladinagem. Mas a ideia não é ela ser habilidade, a ideia é ser um jogo pautado pela narrativa. Então o ladrão ele fica muito mais narrativo, ele fica muito mais próximo da experiência do Primer, porque a ideia é você resolver narrativamente. Se você conseguir solucionar de forma criativa como escalar, como você vai tentar roubar o saquinho de um comerciante, né, o saquinho de ouro, uma coisa assim, se você afastar do risco, não tem rolamento de dado. Mas se na hora, nessa dialética, nesse espaço, você não conseguir resolver narrativamente e ainda existir um risco, aí você tem uma chance um pouco melhor, que é 2 em 6, do que um humano comum, né? Do que uma outra classe comum.
essa foi a sacada que eu achei muito boa, né? Isso é só um exemplo, tá? Tem outros elementos, por exemplo, ele tem vantagem na salvaguarda contra armadilhas, por exemplo. Por quê? Para reforçar um conceito de ele tentar avançar, tentar resolver armadilhas, né? Com dado de vida de 1d6, com essa salvaguarda adicional, mas não para acionar a mecânica, para resolver narrativamente. E se der problema, ele tem uma chance um pouco melhor. Então isso reforça a ideia do dado vir naquela aposta perigosa, né? E não de você ficar instigando o jogador de na mente dele acionar a mecânica. Isso é bem legal. A gente tem ladrão no nosso jogo que já tá jogando assim. No começo ele ficou um pouco resistente, mas já tá abraçando a causa e na dinâmica do jogo, né? O jogo fica muito mais fluido, muito mais narrativo. E isso fica muito melhor, ele fica muito mais fácil de ser conduzido, né? Porque você não fica o tempo todo acionando mecânica. Adorei. Um outro exemplo é o guerreiro. Também o guerreiro ficou muito bom. Porque na tabela do guerreiro, eles comparativamente, né, quando você faz, existe sempre uma discussão entre guerreiro e anão. Né? Todo mundo, é comum, todo mundo não, mas é muito comum você escolher o anão prioritariamente quando a gente fala do D&D clássico. Porque o anão tem melhores proteções, o anão tem a infravisão, né, essa visão, né, a infravisão que é do clássico. Então isso remete a todo mundo escolher o anão, porque o custo dele é só 200 de XP a mais, né? 2.200 contra 2.000. E aí nesse refinamento eu vou tirar aqui, olha lá. O que eles fizeram com o guerreiro? Eles melhoraram a escala de progressão do taco, de forma que no final, né, na projeção, ele não vai ficar melhor, mas ele fica mais horizontalizado, vamos dizer assim, com uma escala mais ajustada, mais refinada, já começando no nível 1 com uma progressão melhor. E eles melhoram também o XP. Então isso remete a que a curto e médio prazo você já tem uma evolução mais rápida do guerreiro. E aí isso não significa que ele fica melhor que o anão, porque o anão ainda tem as proteções, tem a infravisão. Mas a questão é, nisso você já começa a aproximar um duelo de quem é melhor, né? E aí você traz então uma dúvida para o jogador escolher entre anão e guerreiro. Eu abordava de outras formas, mas adorei assim. Eu costumava abordar que, como no cenário era humanocentrista, o centro geral que a gente jogava, o humano tinha vantagens, né? O guerreiro, por ser humano, ele tinha vantagem nos seus retainers, ele tinha vantagem no moral dos seus seguidores, na lealdade deles, né? Mas eu adorei essa proposta deles, a gente tem anão no grupo, e ele já ficou muito induzido a querer jogar de guerreiro, ainda tá resistente, a gente não tá jogando com guerreiro, então essa minha análise do guerreiro ela é só lendo o design, porque na mesa a gente tá com um jogador que tem anão, mas louco já para testar o guerreiro, e eu adorei na leitura a proposta do guerreiro, né? Eles trazem, eu não vou falar todos, tá? Tô só dando um aparato geral. Eu também adorei a ideia geral do mago, né? A ideia que o mago tem no Grimório, ele já vem com ler magias, eu achei legal, que não é o comum do BX clássico, né? É uma magia só. E gostei da ideia de falha arcana sendo 2 em 6 quando ele é ferido no combate. Isso também traz desde magos inimigos, como magos aliados, uma questão de aposta, uma questão de risco. Muito legal também, adorei essa possibilidade, essa gestão. Isso já está acontecendo no jogo, né? Já aconteceu algumas vezes, então muito legal. Então, de uma forma geral, o que eu posso falar, né? De uma forma geral. No chassi da ADBX, a gente tem diversos retroclones. Eu já experimentei, já li o Labyrinth Lord, outros coessentials que eu fiz uma resenha aqui, e agora o Caves and Hexes, alguns dos que eu já li de forma mais profunda, né? Experimentei mais. Então a gente tem mais uma possibilidade, um em português que está aí disponível, muito pensado sobre o Primer. Esse é, para mim, até agora, todos esses jogos, né, desde o D&D clássico, os retroclones todos que eu já li, o que tem uma profundidade de tentativa de aproximação do Primer muito legal, ainda na sua versão alpha, né? Então tudo é XP. Esse jogo ele tá disponível, vou deixar aqui na descrição do vídeo. O seu link na versão alpha de nível 1 ao 5 já está disponível em fase playtest. E eu imagino que eles tenham a ambição, né, de fazer o livro físico e de fazer a expansão dele para ele ir pelo menos compatível ao BX até o nível 14. Mas se você quiser ficar sabendo mais, você pode entrar em contato direto, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo também. Mas no geral é isso, fica aqui a minha resenha sobre esse jogo incrível. Um abraço e até o próximo vídeo.